Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da AstraZeneca. Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou vice-presidente da ABHH, estamos aqui no Hemo 2022, alegria enorme de estar mais uma vez presencial. Batemos ontem 6 mil inscritos, então realmente uma grande satisfação, né, Renato? Estou aqui com o Dr. Renato Tavares, nosso diretor de comunicação da BHH, e com a Santuza Santana. Santuza ela é farmacêutica, gestora do SUS e tem a consultoria Elite Health. E a gente vai falar hoje aqui para vocês de um tema. Ontem tivemos uma discussão fantástica na arena aqui, que foi montada aqui na BHH, sobre a questão do acesso. Então, é um pilar hoje da BHH, a questão do acesso e da equidade, particularmente, para a gente tentar trabalhar um pouco nessa questão fundamental, que é a diferença, né? Todos sabem aí, quem atua na hematologia, na oncohematologia, a diferença de acesso aos medicamentos, às tecnologias, aos exames entre o sistema público e o sistema privado. A gente lembra que o Brasil, todo cidadão brasileiro, né, é do SUS, né, Santuza? Então, assim, somos 210 milhões de habitantes, a gente aprendeu que o SUS tem um papel fundamental na saúde, a pandemia da Covid mostrou de forma clara essa questão, e a gente tem aí 25%, se tanto, né, da população brasileira com acesso a um sistema de saúde suplementar, né? Então a gente precisa entender que a equidade entre o equilíbrio entre esses dois sistemas é um ponto fundamental. E particularmente a gente vai focar mais aqui na área de oncohematologia, né, particularmente aqui em leucemia linfóide crônica, linfoma de células do manto, mas isso pode ser compreendido de uma forma geral para toda a área de oncohematologia. Então, essa questão, vamos discutir um pouco sobre essas questões de acesso a esses medicamentos, a nova política do câncer que vai vir por aí, a questão das APACs. Então, convido vocês a prestar bastante atenção e rever, sempre que possível, ouvir nosso podcast e rever o nosso vídeo, né? Então, assim, temos as duas mídias aqui em ação. Então, vou passar aqui para o Dr. Renato Tavares. Renato, você atua no Sistema Único de Saúde há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Então, passou por esse período todo, assim, e você convive, vê o que a gente tem de inovação, né? Hoje, particularmente na área da LLC e do linfoma de células do manto. Então, o que tem de diferença, né? Qual a diferença do acesso entre o sistema público e do privado nas duas áreas? Bom, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer estar na presença de vocês e poder falar sobre esse assunto. Eu já estou no sistema público de saúde há bastante tempo, há mais de 25 anos, desde que eu terminei a residência e até hoje, e também trabalho no privado, então a gente vê as discrepâncias de uma maneira muito intensa. Então, e também tivemos a oportunidade de acompanhar os avanços. Então, nós tínhamos, quando eu terminei minha residência, por exemplo, o clorambucil, que é praticamente inefetivo ou muito pouco efetivo na LLC, e hoje nós temos terapias-alvo e combinação de terapias-alvo que são revolucionárias. Eu nem imaginei que um dia a gente fosse ter esse tipo de tratamento para os pacientes. E, infelizmente, apesar de, como você muito bem falou, a gente sabe, o SUS é muito importante. Nós temos um sistema de saúde invejável. Conseguimos todos os brasileiros ter, de uma maneira ou de outra, acesso à saúde, mas, no caso da leucemia linfóide crônica, nós temos os tratamentos disponíveis que eu tinha há 25 anos atrás, que são muito pouco efetivos e que, infelizmente, esses pacientes, na minha concepção, eles não têm uma opção, eu acho que eu poderia usar até o termo assim, digna mesmo de tratamento,
porque são tratamentos que nós, inclusive, hoje nós aguardamos o rituximab para LLC e para fazer o RFC, que é um tratamento que no mundo inteiro é disponível, é indicado para 7% dos pacientes 7%. Só. E mesmo assim, para os nossos pacientes do SUS, nós não temos acesso à medicação. Não tem o R, né? Não tem o R. Apesar de nós termos o R para linfoma difuso de grandes células B, para o linfoma folicular, nós não temos o R para LLC, que seria, inclusive, indicado numa minoria de pacientes, mas mesmo isso nós não temos, e nós não temos o R para o linfoma da zona do manto. Exato. Que é essencial também. Então, esse grupo de pacientes não é um grupo grande de pacientes em termos numéricos. Então, é claro que tudo isso tem impacto, que a gente tem dificuldades econômicas, os tratamentos para oncologia e oncohematologia são cada vez melhores, mas cada vez mais caros. A toxicidade econômica não é um problema só nosso, é no mundo inteiro, como nós sabemos, mas a gente precisa mudar a maneira de abordar o tratamento desses pacientes, porque, infelizmente, a discrepância entre os dois sistemas é muito grande. Sabe, né, Renato? O pessoal que está ouvindo e vendo a gente, a BHH identificou essa questão. A gente está falando do rituximab, por exemplo, a gente tem o exemplo da azacitidina, então são iniciativas, por iniciativa da própria BHH, a gente vai fazer essas submissões à Conitec. Então, a gente identificou que alguns medicamentos, com alguns medicamentos a gente consegue aí uma parceria com o detentor da patente para preparar o dossiê farmacoeconômico, o dossiê científico, mas em algumas situações não. Então a gente colocou isso como um objetivo da BHH, né? Aliás, né, Ângelo, a gente já vem fazendo isso, e você na liderança, para várias coisas já conseguimos muitos avanços e muitas vitórias, né? E até para que todo mundo que esteja ouvindo saiba que a BHH já faz isso. E tem feito e vai continuar fazendo. Isso, porque a gente está aqui, né, Santos? Porque às vezes a gente vai para alguns fóruns e falar dos problemas não é muito difícil, né? Porque a gente vive num país que tem um grau de complexidade muito grande. A gente tem, hoje, lembrando que o câncer hoje, de modo geral, os cânceres hematológicos estão contidos nele. Eu tenho essa informação que, pelo menos em 9 estados, é a principal causa de óbito, a primeira causa de óbito, né? Então, a gente tem esse grau de complexidade com as doenças cardiovasculares, mas os problemas de um país aí de renda média e em muitos lugares de um país realmente subdesenvolvido. Então, é um desafio gigantesco. E com o Sistema Único de Saúde, que é o maior do mundo, né? Então, assim, para te perguntar, a gente tem um modelo, aí já passando, né, Renato, para a questão do modelo de financiamento, você fica à vontade também de comentar, né? Você tem uma experiência grande. Eu acho que lá em Goiás, o estado de Goiás tem peculiaridades da sua formatação. Sim. A gente tem essa questão que ninguém quer, a questão da judicialização, que vocês têm de uma forma muito, muito hábil conseguido. E que não é disponível em vários estados, inclusive, né? Exatamente. Eu acho que essa experiência do estado de Goiás é muito interessante também, mas o público que nos ouve tem muita dificuldade, às vezes mesmo quem atua, né? Até mesmo quem é gestor, de entender como é feito hoje o financiamento da oncologia, no caso aqui da oncohematologia, quer dizer, a questão das APACs, né? As pessoas acham que a APAC tem que cobrir exatamente ali o valor do remédio, porque a APAC é para o remédio e não é para a linha de tratamento. Então, queria que você explicasse um pouco como é o modelo da APAC. Você fala FAEC, MAC, então explicar um pouquinho essas siglas todas para o pessoal que está vendo a gente entender melhor como se dá esse financiamento. Perfeito. A gente olá a todos e agradeço a oportunidade de mais uma vez falar um pouco do SUS. Eu vou dar um passo atrás. Perfeito. Eu acho assim, a gente tem, pensando no paciente, e no tratamento, a gente tem 3 passos, né, que a gente dá antes do acesso. O primeiro é o registro do medicamento.
né? O medicamento ele chega no Brasil, então a vigilância sanitária, a agência de vigilância sanitária, ela tem o período para colocar esse medicamento no Brasil. Depois disso, né, que é definido também o valor, a gente tem a incorporação. Só que esses passos vão ser paralelos. Não é automático. O medicamento chega no Brasil, ele não é automaticamente incorporado no SUS, igual muita gente achava que funcionava assim, né? Então, isso não acontece. Então, para ter algum produto no SUS, aí seja medicamento, qualquer diagnóstico, né, uma cirurgia, a gente precisa solicitar isso à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Feito isso, aí a gente vai discutir acesso. E dentro do acesso, a gente vai trabalhar onde esse paciente vai ter acesso, que são dentro dos centros de referência CACOM e NACOM, e também a parte de financiamento, quem vai pagar por isso. Na atual política de oncologia, né, Onquemato no Brasil, a responsabilidade de aquisição, né, e definição da linha de cuidado é o centro de referência, por mais que a gente tenha uma diretriz nacional, que a gente chama de DDT, uma diretriz nacional do Ministério, que vai ser só para nortear. E uma vez, né, que é do centro de referência essa responsabilidade, né, a gente tem como que esse tratamento vai ser pago. E aí a gente tem 2 modelos hoje no SUS. Quando o tratamento é novo, né, aí vou falar tratamento porque na oncologia a gente não tem a PAC para medicamento, né, é para o tratamento inteiro, e eu não tenho histórico, né, algo novo, ele vai entrar com o financiamento que a gente chama de FAEC, né, que é o Fundo de Ações Estratégicas. Esse fundo, ele é um pagamento que ele é praticamente automático ao centro de referência, dependendo, né, da forma de contrato que o centro de referência tem, né, com o governo, seja municipal, estadual e federal, né, com o Ministério da Saúde, e aí vai sendo criado um histórico. A partir do momento que eu crio esse histórico, como é o caso agora do procedimento APAC do mieloma múltiplo, depois que eu tiver um número já dentro de cada centro de referência que vai estabilizar, porque essa curva ela não sobe eternamente, né? Vai chegar um momento que a gente vai estabilizar. Estabilizando, aquela quantidade, aquele valor, ele passa a ser a referência para o teto MAC, que é o teto, né, do financiamento de média e alta complexidade, que é o valor máximo que cada centro de referência vai passar a receber pelo mieloma múltiplo. Então, a partir desse momento, né, aí para aumentar esse teto MAC, os centros de referência vão ter que provar com números, né, junto ao seu cliente, digamos assim, né, ao SUS, qual a quantidade, né, qual o número, né, de pacientes que estão entrando, né, para que esse teto suba. Então, isso é possível também. Então, a gente tem que sempre acompanhar essa curva. Num primeiro momento, transferir os pacientes, né, para o procedimento novo, e depois que ele vira, né, o MAC, a gente tem que continuar acompanhando, porque se eu estiver atendendo mais pacientes do que foi o acordado, eu posso solicitar esse aumento, porque não é bom também para o gestor do SUS, pensando aí em Ministério, né, no caso do CACOM e NACOM, que o serviço ele não seja sustentável financeiramente. Isso também não é bom para ninguém, né? Uma dúvida, Santos, não, perfeito. Uma dúvida que as pessoas têm, que a gente vê com frequência, que se criou uma nova PAC. Você falou do exemplo do mieloma, podemos seguir que serve para os outros. Se um paciente está em tratamento, numa segunda linha de tratamento para mieloma, o valor daquela PAC ela é pago independente se esse paciente está fazendo uma combinação que inclua o bortezomib, por exemplo, ou que não inclua o bortezomib, correto? Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso. Entendeu? É esse que é o ponto. Todo paciente com mieloma, ele tem que estar dentro do procedimento. Por exemplo, no caso do LLC, né? Isso. E como também LMA, né? Todas as outras doenças. Não importa qual que é o tratamento que o centro de referência vai definir para os seus pacientes. Isso. Por isso a importância da linha de cuidado, né? Junto com a linha terapêutica, também a terapia que vai ser utilizada para cada paciente. Porque a conta, né, quando o dinheiro vem do SUS, ele não vem para a Santuza.
né, ele vem para LLC, ou LMA, ou para mieloma. Então, cabe ao centro de referência organizar o recurso que ele está recebendo. Então, o Santuza vai ter direito ao tratamento X por causa da condição dela, né, mas a Maria vai ser atendida com outra terapia. E o que sobrar do meu tratamento pode ajudar na terapia da outra paciente. Não, perfeito. Agora, você tocou na questão do teto. Se, por exemplo, quer dizer, se fez uma série histórica, existe o teto MAC, aquele valor vai ser, é o máximo que o centro vai receber, independente do número de APACs que ele vai estar fazendo para aquela indicação? No primeiro momento, sim. Por isso a importância... Por isso que a importância da gente trabalhar muito bem o número de pacientes que estão sendo atendidos e a transferência de paciente de código. Porque eu visito muito centro de referência. É muito comum o paciente entrar no centro de referência, porque ele é direcionado da atenção básica, por um profissional que não é especialista. Então ele está olhando o sintoma. Então ele vai incluir o paciente na regulação com um código que ele acredita de uma hipótese diagnóstica. Que na hora que chega no centro de referência pode mudar completamente. Exato. E aí as pessoas esquecem de trocar o código do paciente. O paciente entrou com o código, depois do diagnóstico final, ele tem que transferir. E uma vez transferindo esse paciente para o código, isso vai mostrando que o centro de referência está ampliando o acesso para aquela doença. Mas o que às vezes acontece é o quê? Como eu tenho aquele valor, teto, né? Teto, não pode subir. A pessoa vai lá, né, vou usar o termo apacar, mas assim, vou colocando as APACs até chegar o teto, e depois, se entra paciente novo, eu não insiro. Eu cadastro o paciente no centro de referência, mas eu não coloco o paciente na APAC certa. E aí, o que acontece? O governo não vê que você está atendendo mais do que o teto, que já estava estabelecido. Então, eu não consigo depois provar para o governo que eu estou atendendo mais pacientes. E aí eu não tenho argumento de solicitar o aumento do teto. Entendi. E existe um setor específico, né, no governo, que é o PPI, que é Programação Pactuada Integrada, né, que tem representantes nas secretarias estaduais de saúde e também nos COSEMs, né, que são os conselhos de secretários municipais de saúde, né, que existe para discutir isso, né, para discutir o que cada centro de referência está produzindo e o que precisa aumentar para atender ainda mais pacientes. Perfeito. Então, são dados, né? A gente precisa ter esses dados. Não tem dúvida. Renato, fala um pouco, então, como é que você atua assim no estado de Goiás. Assim, é inaceitável, com as inovações que a gente tem para LLC, para manto, não ter a inovação. A gente sabe que a gente tem... São anos isso, né? Assim, então a gente precisa... Existem as soluções locais, né? Fala um pouco da tua experiência lá no CACOM, lá no estado de Goiás. Como é que vocês resolveram várias dessas questões, né? O que o Santuza falou agora é muito interessante, que além das APACs serem insuficientes para tratar, mesmo com os tratamentos mais básicos hoje, ainda você fica sem teto e aí você acaba atendendo o paciente e nem recebendo. Então, isso é um dos muitos problemas atuais. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso tem que ser modernizado e mudado. Talvez APACs por medicamento, centralização de compra, que não é o ideal, a gente sabe, mas é uma outra maneira. Linha de cuidado, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, o que a gente tem feito... infelizmente, a gente tem judicializado muito, sabe? Porque a gente tem um relacionamento excelente com o Ministério Público e com a Secretaria Estadual de Saúde, então isso já ajuda demais, ter uma compreensão, e a gente consegue muitos tratamentos através da judicialização, mas que também que traz inequidade, porque... não é todo mundo que consegue judicializar. Sim, claro. Né? Acaba sendo um recurso para pacientes selecionados mesmo do SUS, que conseguem ir atrás, que conseguem arrumar um advogado, que conseguem ir ao Ministério Público. Então, essa é uma das soluções. E um relacionamento direto com a Secretaria de Saúde. Então, a gente tem feito isso.
No passado, a gente chegou a fazer alguns protocolos de tratamento junto ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde, e até o sucesso, digamos assim, né, dessa solução, mesmo que longe de ser a ideal, trouxe um problema, porque começaram a vir pacientes de outros estados e o dinheiro acabou. E aí ficou todo mundo sem. Então, eu acho que a gente precisa rever tudo isso e tentar adequar os tratamentos para que não tenhamos uma saúde de pobres e de ricos, né? Mas uma saúde, uma equidade entre todos mesmo. Até mesmo dentro do SUS, né? Porque existem SUS e SUS, né? Exatamente. Então você ainda tem locais que o SUS atende magnificamente bem e outros locais que existe isso. Não há nada e o paciente tem que migrar para outro local, enfim, para receber o seu tratamento. Falando de protocolo, eu acho assim, explicar um pouquinho, né, Santos? O pessoal faz alguma confusão na questão das DDTs, do PCDT. O Renato tocou na questão da compra centralizada. Como é que funciona essa questão? Isso é interessante porque o DDT ela é uma diretriz, então ela não define o tratamento, ela deixa isso aberto. Quando a gente fala do protocolo clínico, inclusive a gente tem até alguns agora, né, voltados para a oncologia, a gente engessa o sistema. O protocolo ele é ótimo pensando em previsibilidade, principalmente para doenças crônicas e raras, pensando em componente especializado da assistência farmacêutica, PTI, por exemplo. Porque eu já tenho uma linha de cuidado definida. Né? Agora, a oncologia, ela é aberta. Né? Como vocês falaram aqui, toda hora tem algum tratamento, e por mais que seja importante essa linha de cuidado, eu tenho que deixar a flexibilidade para o centro de referência, porque é ele que sabe qual o perfil de paciente que ele vai tratar. Então, a gente tem que pensar as duas de forma diferente. O DDT do Ministério ele é importante para dar um direcionamento, para mostrar que a política pública, aquela doença é uma prioridade. E a gente tem que solicitar atualização direto, inclusive avaliação de tecnologias, né? Não tem importância. Agora, o PCDT, né, para oncohemato, ele tem que vir do centro de referência. Porque aí dentro do centro de referência eu vou definir, o paciente entrou, em cada momento da doença, ele vai ter um protocolo dentro do centro de referência. E aí eu vou conseguir fazer o quê? Definir ali quais os exames. Igual a questão do projeto da equidade, né? Que é fantástico, da BHH. Porque eu vou colocar ali o quê? O que é ideal? O que tem no SUS? O que eu preciso pedir e o que o SUS não vai disponibilizar? Eu vou definir isso em linhas de cuidado para perfis de pacientes diferentes. Então, eu vou ter previsibilidade e eu consigo realmente solicitar uma incorporação de um procedimento, por exemplo, no SUS ou um tratamento, que realmente vai fazer diferença para um público específico. E que eu já tenho dados, igual esses dados de Goiás e outros estados também, que eu consigo provar na população brasileira por que esse medicamento, por exemplo, é importante. O modelo, né, de APAC, incluindo aí nessa questão dos PCDTs, aí a gente tem que ver, né, porque a compra centralizada hoje, né, todos os estudos, a gente tem aí pouquíssimos, são sete, se eu não me engano, 7 drogas, né? 7. Então, o que tem nesse modelo? É que o paciente ele tem acesso ao medicamento, né? O Ministério compra, envia via estados, né, para os CACONs e NACONs. Consegue negociar um preço bem melhor. Consegue negociar. Mas será que a gente não conseguiria com o Ministério da Saúde uma ata de registro de preço nacional dentro, né, se todos os CACONs e NACONs tivessem linhas de cuidados estabelecidas, mostrasse para o Ministério, olha, o meu centro de referência, eu vou usar esses medicamentos aqui no meu perfil de paciente. Tem como a gente negociar uma ata de registro de preço do Ministério e os centros de referência aderirem a essa ata de registro de preço? Porque aí eu não ingesto o sistema, não fico dependendo da compra do Ministério, porque a equipe lá é pequena, e a gente está falando de mais de 300 medicamentos hoje. 300 apresentações que ele já compra. Então, a estrutura de compra do Ministério teria que crescer muito para atender 300 CACONs e NACONs. Isso não ia funcionar. Não vai funcionar. Eu acredito na descentralização. Exato. E na flexibilização
né, para o paciente ter acesso. Então, a gente consegue, sim, levar alternativas. O Ministério negociaria o valor e quem compraria, esse valor seria igual para todos. Isso. E aí, cada centro de referência teria já teria uma lista definida, que não seria fixa, engessada, porque isso poderia mudar todos os anos, com a ata de registro de preço. Ela tem vigência de 12 meses só. Então, eu fiz esse tratamento. Meu perfil de paciente mudou. Para o ano que vem, você vai diminuir o número daquele medicamento ou você vai ampliar ou inserir outro. Mas aí está na mão do centro de referência. Alguns CACONs já fazem isso. Sim. Você tem a ata dos hospitais filantrópicos, né? Aqueles hospitais, tem a ata da IBZER, né? Dos hospitais universitários. Então, talvez os hospitais militares eles fazem essas aquisições. Então, eu acho que isso pode ser, dentre outras saídas, né, uma forma de você ter ali uma maneira mais ágil. Não tem um jeito só de fazer. Exatamente, né? Exatamente. Pessoal, a gente já está indo aqui, o tempo voa, né? A gente pode... Não tem jeito, podcast a gente não consegue prolongar demais, senão o ouvinte já... Bom, se ele está no trânsito de São Paulo, talvez ele consiga ouvir mais de uma vez. O podcast, vai repetir. Aí não precisa botar naquela velocidade 1,5, 2, né? Entendeu? Então, assim... Mas a gente está indo aqui para o final, eu vou pedir para vocês darem uma mensagem final e mais um pouco a gente está num momento talvez de mudança da própria política nacional do câncer. A gente tem aí essa questão que a gente tem sido discutido, o Ministério vai discutir a questão do quali-onco, né? Então, uma forma... Eu entendo que talvez esse seja também mais uma maneira, nada é perfeito, né? Mas uma maneira de você ter aí uma valorização dos hospitais que tem uma produtividade e uma qualidade maior, isso eu acho que é uma coisa importante, e que a APAC, em algum momento, passe a ser só uma referência, né, da produção, uma informação, e menos uma questão relacionada ao repasse, tendo o hospital uma orçamentação adequada. Então, talvez essa possa ser uma mensagem, né? Não sei, que é a opinião do Renato... Não, eu concordo plenamente e apesar de a gente colocar hoje um cenário um pouco triste ainda, né, e desanimador até certo ponto, eu, na verdade, me sinto esperançoso. Eu acho que existe um movimento positivo em todos os setores para tentar se melhorar esse acesso e eu sou confiante que nós vamos achar uma solução que traga um tratamento adequado e justo para todo mundo. Maravilha. Não, eu não tenho dúvida, né, que a gente só tem a avançar, né, porque antes a gente estava entendendo como o SUS funciona, né, assim, a gente chegou em 5.570 municípios, a gente já, né, tem uma rede de atenção à saúde de média e alta complexidade estabelecida, então a gente precisa avançar para resultado, né, qualidade de atendimento. Porque a gente sabe que o financiamento ele é limitado e a gente não tem condição de ter tudo para todo mundo. Então, eu preciso de saber os resultados que os pacientes já tiveram, qual o perfil de paciente e garantir o melhor tratamento por perfil e por resultado. Então, eu preciso também de acompanhamento. Então, eu acredito que a gente só tem a avançar dentro do SUS e ainda mais, né, com todos os atores agora realmente envolvidos na questão do acesso público. Maravilha. Bom, Santuza, obrigado aí pela participação aqui conosco, obrigado aí, Renato, obrigado a todos que vão assistir, ouvir a gente e até o próximo podcast. Um abraço. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da AstraZeneca.